Olá, telespectador, seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e aqui estou proclamando a mensagem do amor de Deus. Quero convidá-lo a que se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, teça comentários e compartilhe com os seus amigos, para que mais pessoas possam ter acesso à santa palavra do Senhor. Estou expondo o texto alusivo à chamada oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus Cristo para que os seus discípulos se dirigissem ao Pai Celestial com sabedoria, com preparo, com primor, sabendo o que dizer. Infelizmente, nos dias de hoje, as pessoas têm agido sem inteligência, buscando a Deus com orações que não têm absolutamente nenhum sentido bíblico e, às vezes, nenhum sentido racional. Quando nós não temos o que dizer nas nossas orações, temos que nos voltar à palavra de Deus e saber o que dizer ao Pai Celestial. Pois foram os próprios discípulos que perguntaram a Jesus ou que disseram a ele: Senhor, ensina-nos a orar. E ele nos ensinou. Não nos deu a oração do Pai Nosso para ser uma reza. Ele nos deu a oração do Pai Nosso para que ela se tornasse exatamente a estrutura para os nossos clamores diante de Deus. Assim diz Mateus capítulo 6, versos 9 em diante. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu já falei sobre alguns assuntos. Pai Nosso que estás nos céus foi a minha primeira mensagem. Santificado seja o teu nome foi a segunda mensagem. Venha o teu reino foi a terceira mensagem. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, foi a quarta mensagem. Se você entrar na playlist deste tema, Pai Nosso, você vai encontrar todas estas mensagens postadas neste nosso canal Ministério Essência Cristã. Terei prazer de partilhar com você e me sentirei muito honrado que possa assistir a estas mensagens. Agora quero falar sobre o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ou dá-nos hoje. Deus nos dá o pão de cada dia. Infelizmente, isto não acontece no mundo inteiro, porque enquanto estou aqui diante deste microfone, eu sei de inúmeras, milhares, por que não dizer milhões de pessoas que estão sofrendo com fome por todo o mundo. E sei que a maioria destas pessoas estão a sofrer de fome, não porque falta comida, mas porque, infelizmente, o império do mal sobre este mundo escraviza países a um estilo de vida bélico, ou seja, o tempo todo em guerra uns contra os outros e a falta de cuidados para com os pequeninos e para com os que são menos amparados. O mundo jaz no maligno e o próprio Senhor Jesus Cristo disse: vocês terão sempre os pobres junto de vocês. E se há alguém neste mundo, se há um grupo neste mundo que se especializou em generosidade e em mostrar carinho e misericórdia por toda a humanidade, este grupo é o cristianismo. É dos cristãos a origem do hospital. Os hospitais foram as nossas atitudes cristãs
de cuidar dos que sofrem, de cuidar dos que têm fome, de cuidar dos que estão doentes. Foi assim que o mundo conheceu este tipo de comportamento. Coisas em benefício da humanidade surgiram no seio dos cristãos. Tenho notícias de que entre os islâmicos que lutam uns contra os outros, Estado Islâmico, os curdos e etc., muitos que são abandonados pelos seus respectivos grupos, deixados para morrer, são acolhidos por cristãos, que eram os alvos para os seus morticínios. E aqueles soldados desamparados, aqueles soldados que estão enfermos e doentes, eles dizem: por que vocês estão cuidando de nós? Nós que queríamos matá-los, nós que queríamos destruí-los. Eles dizem: porque Cristo também cuidou de nós. Cristo também nos socorreu e nós seguimos o exemplo do nosso Mestre. É o amor que transforma. Mas o texto diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E eu quero crer que a maioria de vocês que me assistem hoje tem pão sobre a mesa todos os dias. Eu disse pão, o suficiente para sobreviverem por mais um dia. Deus tem sido generoso e tem sido fiel para conosco. É certo que muitas vezes nós não temos a fartura com que gostaríamos de ter e não temos também a variedade que o nosso paladar gostaria de ter. Mas estas são coisas que Deus não promete na sua palavra. Diz o salmista, lá no livro dos Salmos: fui moço e agora sou velho, mas jamais vi a descendência do justo desamparada ou um justo a mendigar o pão. E é verdade. Deus nos ampara, Deus nos socorre, Deus nos dá o recurso para a nossa sobrevivência. Há tantos que reclamam de tanta coisa, quando na verdade deveriam ser gratos, porque a sua situação é deveras melhor do que a de tantos outros que estão sofrendo. Eu tenho 3 filhos pequenos. Quando a mesa é colocada e eles torcem o nariz porque não vão comer isto ou não vão comer aquilo, eu lhes digo: lembrem-se que há criancinhas na África, criancinhas em tantas partes, inclusive do Brasil, que não têm sequer um pedaço de pão para comer. Por isso sejam gratas por aquilo que Deus coloca à mesa para a nossa alimentação. E essa gratidão tem que vir do fundo da alma diante do nosso Deus, gratidão de quem vê que Deus supre. E quando está faltando, pedimos: Senhor, supra o nosso pão. Nós devemos pedir a Deus e Deus nos dá a sua graça e a sua misericórdia. Ele nos concede o suprimento. Ele pode nos conceder através de um trabalho extra que vamos fazer, ele pode nos conceder através de uma generosidade, ele pode nos conceder de inúmeras maneiras. Muitas vezes não é dando o peixe para a pessoa, mas ensinando-a a pescar, que nós somos mais úteis àqueles que precisam do pão. Nós precisamos dar às pessoas as condições para que, com o suor do seu rosto, ganhem o seu pão de cada dia. Mas que saibam que cada vez que o pão estiver sobre a mesa, sim, elas trabalharam e fizeram jus por aquele pão. Mas se não tivessem as forças nos braços, se não tivessem a inteligência e a oportunidade deste trabalho, elas não teriam o pão de cada dia. Por isso devemos cultivar em nosso coração a certeza de que Deus é um Pai amoroso que está disponível para o nosso pedido. Devemos pedir a Ele o essencial para a nossa subsistência. Não os nossos caprichos, não as nossas aventuras. Devemos pedir a Deus um meio de locomoção e não um carro de luxo, um carro famoso, um carro caríssimo. Deus pode nos dar alguma coisa cara? Pode, se for para a glória do seu nome.
mas devemos estar sempre atentos, porque há coisas que não foram Deus quem nos deu, mas foi a tentação, porque tais coisas, muitas coisas que vêm sobre a nossa vida, coisas luxuosas, coisas de aventura, de capricho, se tornam um tropeço para o nosso coração. Eu me lembro uma vez que um irmão tinha um carro tão simples e que servia de transporte para muitos irmãos e para ajudar até os vizinhos. Um dia ele conseguiu um carro de luxo. Esse irmão não deu carona para mais ninguém e não foi útil para mais ninguém. Aquilo não foi uma bênção, aquilo foi um tropeço para a sua vida. As bênçãos têm que vir embrulhadas em atitudes de partilha e de amor, e não de enclausuramento e de individualização. Nós devemos sempre partilhar. É para isso que Deus nos dá as coisas, para sermos amorosos, para estarmos juntos. Como João Batista, quando foi batizar as pessoas e disse assim: aquele que tem 2 capas, dê uma para quem nada tem. Aquele que o soldado que vai fazer o seu trabalho, que não seja injusto com as pessoas que está servindo. Aquele que cobra impostos, que não cobre mais do que precisa. E nós devemos repartir o nosso pão com aquele que precisa. Quantas vezes batem em nossa casa pedindo um prato de comida e nós rejeitamos, dando todo tipo de desculpas. Não devemos fazer isto, porque um dia nós podemos ajudar, outro dia nós podemos ser aqueles que são ajudados. Por isso, vamos pedir a Deus o pão de cada dia e sejamos também provedores do pão para aquele que pouco ou nada tem. E assim nós cumpriremos a vontade do Senhor. Ele que nos contou aquela parábola do bom samaritano, dizendo que aquele samaritano teve piedade do homem que estava caído no chão, piedade que não existiu naqueles religiosos que cruzavam o caminho. Nós devemos seguir o modelo do Senhor e pedir a Deus o pão de cada dia e trabalhar por ele e ajudar os que nada têm. Oremos. Senhor, obrigado pela riqueza da tua palavra. Eu te agradeço pelo pão que comi nesta manhã, que foi útil para o sustento do meu corpo físico. E te agradeço pela oportunidade de ajudar a um ou a outro que precise, porque para isso o Senhor tem nos dado muitas vezes 2 ou 3 pães, para nós repartirmos com aquele que nada tem. E sabemos, ó Deus, que a vida, ela gira. Um dia nós temos bastante, no outro dia nós temos pouco, mas que nós sejamos solidários com aqueles que nada têm. Obrigado pela riqueza da tua santa palavra. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado por você ter vindo ao meu canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo. Você encontra as outras mensagens sobre a oração do Pai Nosso nas sugestões que estão aí ou na playlist chamada A Oração do Pai Nosso. Assista e que Deus o abençoe. Aqui em cima você pode encontrar o meu número de Pix, que é o meu WhatsApp, através do qual você pode conversar comigo, ou pode também, com a graça do Senhor, ser um dos mantenedores deste canal, para que ele também, com o pão de cada dia, continue o seu ministério, o seu trabalho de proclamação da boa mensagem do Senhor. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim permitir. Tchau.